E é aí que eu quero começar a contar o meu testemunho. Eu era uma mulher alcoólatra, eu era uma mulher adulta, e eu me emociono falar disso, porque a gente não confessa, a gente não diz o que realmente a gente era. E hoje eu estou curada quando eu falo sobre isso. Amém. Eu era uma pessoa arrogante, eu era uma mulher que xingava muito, uma mulher que desprezava o outro ser, não tinha empatia. Eu era muitas vezes ignorante com a minha vida e com a vida das pessoas que estavam ao meu redor. E minha avó, ela sempre foi da igreja, ela era da Deus Amor. E quando pequena eu sempre ia com ela. Cheguei a ser do grupo dos jovens da Deus Amor e me distanciei. E só fui me tornando cada vez mais diferente de Cristo. Porque o nosso inimigo, ele não quer só destruir nossas almas, ele quer nos fazer diferente de Cristo. Foi quando eu recebi a promessa, a qual Deus falou que ia me tirar daquele lugar e daquela situação que eu estava. Só que parece que quando eu recebi a palavra, tudo se tornou ao contrário. Tudo se virou ao contrário. Eu fiquei pior do que eu já estava. Eu venho de uma mãe alcoólatra e comecei a beber muito cedo. Eu comecei a beber com uns 13 anos de idade. Por conta dela já viveu uma vida de alcoolismo, pais separados. Tinha uma mágoa do meu pai que eu não falava com meu pai, porque eu falava, como ele sendo meu pai, ele nunca foi atrás de mim. E só depois de convertida que eu fui entender o propósito de Deus no meio da minha caminhada. E quando Deus me fez a promessa, eu tentei suicídio 3 vezes antes de ter minha filha. E Deus me fez olhar para o céu quando Ele me deu a mão, que eu não tinha possibilidade de engravidar pelos médicos. E eu descobri a gravidez com 4 meses de gravidez, não sem sentir nada. E a Ana veio ao mundo e Deus começou já a me tratar como ser humano. Deus já começou a me lapidar como ser humano. E eu tive ela, mesmo assim eu continuei na bebedeira, mesmo assim eu continuei na farra, e mesmo assim eu continuava a fazer tudo errado de novo. E aí um amigo meu, o missionário Divaldo, eu fui visitar, eu sempre ia visitar as igrejas. Eu sempre ia no poço, pegava água, voltava para casa. Só que nesse dia foi diferente. Na igreja que eu me converti tinha uma mureta dos 2 lados, como se fosse uma coluna que estava ainda em construção. E ele deu um tapa naquela mureta, estava mais um pouco na frente, ele deu um tapa naquela mureta e falou bem assim, até quando, mulher, tu vai ficar desse jeito? Até quando você vai voltar do mesmo jeito? E ele olhando fixamente para mim, aí eu dou uma olhadinha para o lado, a gente não quer acreditar que é a gente. E ele falou, é você mesmo. Até quando? Você vai sentir sede dentro de casa, vai vir aqui buscar água e vai voltar sedenta de novo, e de novo, e de novo. E ele começou a falar sobre a minha vida. E eu lembro que uma semana eu estava num pagode, e aí eu olhava para as pessoas e falei, rapaz, eu não sou daqui não. E eu olhava para minha roupa e eu estava me sentindo incomodada. E aí foi na mesma semana eu fui para a igreja, e aí ele falou isso. E ele começou a falar. Nessa época eu tinha passado pela separação do pai da Ana. Eu estava com um homem que não era meu. E ele falou tudo. E quando eu trago para essa palavra, Jesus ele fez exatamente com essa mulher. Jesus ele começou já a pedindo água. E muitas das vezes, uma vez eu ouvi uma amiga minha falando assim, como Jesus tão santo, ele podia ter chegado ali, nem sede talvez ele estaria, porque a palavra diz que ele pediu água, mas ele não bebeu água. Em momento nenhum ele pediu água. Ele bebeu água, ele pediu água, mas ele não bebeu água. E aí quando ele falou bem assim, hoje o Senhor te convida para ser fonte. E bateu na mulher, eu não sei como é que a mulher não caiu.
poder de Deus mesmo. E eu olhei para a cara dele, e mesmo assim eu não aceitei Jesus. E eu não aceitei Jesus, vocês vão entender o porquê. Eu tenho um tio pastor, no meu bairro, lá, numa favela de Vitória, Jesus de Nazaré, tem várias igrejas, eu tinha aceitado, eu acho que Jesus em várias igrejas. Eu acho que o povo olhava e falava, bezerra da frente, Salvador Bebê. O povo olhava e falava assim, de novo, irmão. Era desse jeito. Porque muitas das vezes quando a gente vê o caído, a gente não acredita que aquela pessoa pode nascer de novo. Nem eu acreditar. E nas igrejas, eu vou aceitar Jesus não por quê? As irmãs vão ficar me mandando mensagem, vão ficar me ligando, e sexta-feira eu tenho que ir para loja, sexta-feira eu já tinha já um esquema marcado para cada dia. Eu já não tinha mais contato com minha filha, por quê? Era tal de segunda-feira sem ler, aí terça-feira você descansava, quarta você descansava, aí quinta você bebia, e por aí ia. E eu me lembro que quando o Senhor me convidou, eu tinha acabado de beber uma cerveja. Eu estava no meu trabalho e tem uma menina lá que ela também é cristã. E quando eu comecei a contar meu testemunho para ela, essa semana, hoje foi segunda-feira, ela falou bem assim, não deixe de contar nenhum detalhe do seu testemunho. Sim. E não se envergonhe, porque muitas das vezes você pula uma parte que você deveria falar. Talvez tenha mulheres que passam pela mesma situação que eu, mas talvez você tenha alguém na sua família, na sua casa, nos seus vizinhos, que as pessoas olham para a besteira e não tem mais jeito, vai morrer, nasceu assim, vai morrer assim. E eu repreendo isso na nossa família, na nossa casa. Em nome de Jesus. E quando o Senhor veio a mim, eu tinha acabado de beber, eu comprei uma cerveja e falei, essa vai ser a última. Aí eu vou lá, aceito Jesus e vou ficar firme. Só que sempre era assim. Era sempre a última. Era sempre depois. Minha pastora, a Marisete, ela era muito paciente comigo. Ela me chama até hoje minha vencida. Mas ela já me chamava antes, eu sei que ela vinha em mim. Mas ela me chamava assim, até hoje ela me chama assim. E quando eu entrei no meu quarto, a minha filha já estava dormindo. Eu olhei para os quatro cantos e falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu sei que não vou conseguir, o celular tocando, e aquela, no mundo é desse jeito, o mundo nos dá proposta, a qual a gente acha que a gente está indo para o caminho certo. Mas eu entendi que Deus ele tinha um propósito para mim. E quando eu entendi esse propósito, eu dobrei meu joelho naquele quarto e falei, do meu jeito, da minha maneira, eu falei, Deus, se o Senhor tiver um propósito realmente na minha vida, que eu acho difícil, nem